mais uma vez tentando transmitir. Tá difícil. O inimigo tá batendo forte. Nós vamos manter o foco, o objetivo, né? A gente vai conseguir fazer essa live. Deixa eu só mexer aqui. Bom, espero que o áudio esteja tudo ok. Bom, a gente estava fazendo uma transmissão e infelizmente cortou do nada. Então a gente vai recomeçar, tá, irmãos? Desde já, desejo aos irmãos aí que irão assistir uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, tá? Pedir para os irmãos que não são inscritos se inscreverem no canal, compartilhar, tá? Ativa o sino de notificação para não perder o conteúdo quando sair, tá ok, irmãos? Deixe o seu like, tá ok? Comente no vídeo abaixo o que você achar interessante, tá ok? Sempre com respeito, lembrando aos irmãos aí, tá? Que é um irmão aqui que vos fala. Então vamos manter sempre o respeito ao tratar aí, ok? Então vamos começar. Essa é a terceira tentativa e dessa vez vai dar tudo certo, se Adonai assim permitir. Vamos lá. Adonai adverte Adão e Eva. Capítulo 27, tá, irmãos? No estudo passado a gente parou no capítulo 26, então a gente vai dar essa sequência, tá ok? Após revelar ao casal a infinita honra e responsabilidade da sua missão, o Criador conscientizou-o do conflito espiritual que se travava pela conquista do domínio universal, ok? Lúcifer, que por incontáveis anos serviu ao divino rei em Sião, mas havia sido corrompido pelo orgulho e pelo egoísmo, sendo seguido por um terço das hostes racionais, entendeu? Buscavam agora destronar ao Eterno, desonrando-o com as vis acusações. Então, aqui ele já era um acusador, já estava corrompido. Já. Tendo revelado ao ser humano a dolorosa situação em que o universo se encontrava, o Eterno, num gesto solene, mostrou-lhe duas altas árvores que, carregadas de grandes frutos, se erguiam em ambas as margens do rio, que nascia do trono. Ao que se elevava à direita, revelou o Eterno ser a árvore da vida, monumento do reino da luz. E a que se erguia à outra margem, revelou ser a árvore da ciência do bem e do mal, símbolo de rebeldia. Então aqui a gente já vê, né? Um terço das hostes, né, que ele arrastou, assim como mostra em Apocalipse 12. A árvore da ciência do bem e do mal nos mostra também na passagem, agora não recordo, mas fala, né, dessa árvore da ciência do bem e do mal, fruto do conhecimento do bem e do mal. E comendo do fruto da árvore da vida, o homem manifestaria sua submissão ao Eterno, ao Criador, tá? Que é a fonte de vida e luz. E comendo da outra árvore seria entregar ao inimigo o domínio de Sião. Seria deixar o inimigo entrar nas nossas vidas, né? Comendo desse fruto, né, do conhecimento. Então, todo aquele que busca esse tipo de conhecimento maligno, esse conhecimento ilícito, que não nos é lícito esse tipo de conhecimento. Então, esse, né, teria deixado o inimigo entrar em seus domínios, no seu templo, né, na sua vida. Então, quando a gente vê irmãos aí estudando muito a Cabala, pregando muito a Cabala, em lives falando que a Cabala é algo que está na própria Bíblia, que Yeshua é o maior cabalista, sai fora. Foge desse tipo de ensinamento. Porque se Cabala fosse algo bom, estava na Bíblia. E na Bíblia não fala nada disso. Ah, mas fulano falou que
A Bíblia nos pede para calcular o número da besta, isso é gemátria, é Guemará, enfim, é geometria sagrada. Não, não tem nada de calcular no 666, não. O 6 é simples, o 6 é o sexto dia da criação, o homem. O 6 já significa o homem, não precisa calcular nada não, é só ler a Bíblia. Quem calcula para achar o número da besta, o número do homem, é porque gosta de estudar a Cabala, entendeu? O misticismo judaico. Está bebendo demais desse conhecimento. E isso acaba atrapalhando. E aí monta-se um contexto muito bom quando fala, dá a entender que tudo aquilo ali é maravilhoso. Mas na Bíblia não cita a Cabala não, irmãos. Tá? Quem está ensinando isso aí, infelizmente, tá bebendo demais dessa fonte, está se perdendo e está conduzindo muitos à perdição. E as pessoas não estão prestando atenção, porque não leem a Bíblia. Vão por canais. É por isso que eu sempre falo. Eu faço os meus estudos, eu tento ajudar o irmão, mas leem a Bíblia vocês. Peçam discernimento ao Pai, ao Espírito Santo, sempre. Não tomem o que eu digo como verdade absoluta, irmãos. A gente está aqui para aprender, estamos num teste, tá ok? Eu tento ajudar do que eu posso, no que eu sei, tá bom, irmãos? Então vamos lá. E o inevitável resultado desse passo seria a morte eterna, não somente para o ser humano, mas para toda a criação, que se reduziria ao caos sob a fúria da rebeldia. Após contemplar demoradamente as duas alternativas das árvores que externavam em seus frutos tão infinita responsabilidade, Adão prostrou-se ante o Criador, dizendo: Digno és, eterno, de reinar sobre o universo, pois a tua sabedoria, amor e poder, todas as coisas foram criadas e subsistem. O sábado, emblema do triunfo divino, encheu-se de louvor, e todos os filhos da luz uniram-se ao ser humano no mais harmonioso cântico de exaltação, àquela cuja grandeza é sem par. Então agora no capítulo 28 a gente vai ver assim, ó, Satanás e os rebeldes maquinam derrubar o homem. Então aqui ele já tinha recebido o verdadeiro nome dele, né? Satanás. O título Lúcifer aqui ele perdeu, tá? Quando ele se revolta, ele perde esse título. Quando a gente vê em Apocalipse a estrela da manhã, que era um dos títulos que ele tinha, né? É Yeshua, sempre foi, tá bom? É que as traduções que eles fazem é terrível. Eles colocaram como se Lúcifer fosse a estrela da manhã, mas não é, tá bom, irmãos? Capítulo 28. E foi com espanto que Satanás e seus seguidores testemunharam a grandiosa realização do Eterno. Presenciaram com amargura a alegria dos fiéis ante a coroação do homem, acontecimento que lançara por terra as fortes acusações que eles haviam levantado contra o governo divino. Então aqui ele já era um acusador, né? Nenhuma novidade. Né? A Bíblia nos fala que ele é o nosso acusador, né? Então, cheios de frustração e ira, consideravam agora sua triste condição, quão terrível, perdão, e humilhante era-lhes o pensamento de verem seus planos que rebeldia desfazerem-se diante do Criador, semelhantes às sombras daquela noite. Se pudessem, pensavam, encheriam o sábado de trevas, banindo da mente dos súditos do Eterno qualquer esperança de vitória. Finalmente, em suas considerações, Satanás e seus liderados compreenderam que lhes restava uma oportunidade. No meio do jardim do Éden, nas alturas de Sião, elevava-se junto ao rio da vida a árvore da ciência do bem e do mal. Olha só que detalhe, né? Bem detalhado. E na Bíblia tem, irmãos, eu não lembro agora qual passagem fala exatamente da árvore da ciência do bem e do mal, tá? Assim como fala do fruto também. Bastaria um gesto humano, nada mais, e teriam sob seu poder para sempre o domínio cobiçado. Mas como seduzi-lo? Animado
Ante a perspectiva de uma conquista, Satanás procurou, com engenhosidade, arquitetar um plano de abordagem. Olha só que canalha, né? Astuto, pai da mentira, né? Já estava ali pensando, o que eu vou fazer para enganar esse camarada aí. O versículo 10 fala: sabia que, se falhasse em sua tentativa, todas as esperanças de triunfo ter-se-iam diluído, desfazendo-se todos os seus sonhos de aventura. Concluiu que o engano haveria de ser sua poderosa arma. Não fora através dele que conseguira dominar um terço das hostes celestes? Aguardaria, portanto, um momento propício para armar a sua cilada. Então, ele só precisava de uma oportunidade, de uma chance, né? No capítulo 29, a gente vai ler assim: a paz e a harmonia reinavam no Éden. No Éden pairava a doce calma de uma perfeita paz. Por todos os lados, os passarinhos faziam ouvir seus alegres trinos em louvor constante ao Criador. Toda a natureza a florir parecia proclamar um reino de eterna alegria. Os animais em união brincavam por toda parte, sempre submissos ao homem, o eterno daquele paraíso encantador. O homem, ele era o Senhor, né? Eu confundi a palavra, perdão, irmãos. É o Senhor daquele paraíso encantador. Ele era considerado, né, pelos animais ali. Tudo era felicidade para o casal, mas ela tornava-se mais intensa na viração daqueles dias primaveris. O arrebol com que sua beleza coloria o céu pronunciando as escuras noites, esse arrebol é como se fosse a caída da tarde, né? Crepúsculo ali. Com sua beleza coloria o céu pronunciando as escuras noites, anunciava-lhes também o momento da visita diária do Eterno. Lembra que lá atrás o Eterno vinha sempre fazer essa visita no final do dia, consolava-os e tudo mais, e, né, depois se despedia e voltava para o seu trono, né? Juntos, sob a luz da sua presença, passavam um longo tempo em conversação. Com ânimo, o casal cantava ao Eterno as surpreendentes maravilhas que iam descobrindo a cada dia na natureza. Adonai, com carinho, descerrava-lhes o significado de cada ser. Como ficavam gratos pelas lindas lições aprendidas a seus pés, a cada dia que passava maior era o amor, o respeito e a admiração pelo grandioso Criador. Como ele fora bom, trazendo-os à existência e concedendo-lhes um lar tão cheio de delícias. Ao despertarem para as alegrias de cada dia, vinham-lhe as lembranças, as carícias e o doce canto do Eterno, que os faziam adormecer todas as noites. Então eles dormiam com o cântico do Eterno. Olha que é inimaginável isso. É uma bênção que só de pensar a gente já fica muito contente. E a vida de Adão e Eva no Éden não era de ociosidade. A eles foi recomendado o cuidado do jardim. Lembra que em Gênesis fala que ele era para ser o seu mantenedor, né? Tinha que cuidar ali, zelar por ele. E a sua ocupação não era cansativa, ao contrário, era agradável e revigorante. O Criador indicara o trabalho como uma fonte de benefícios para o homem, assim como a palavra nos fala, né? Do suor do teu rosto, tal, mas isso lhe será digno, né? Ele será maravilhoso. O trabalhador, ele será edificado, né? A fim de ocupar sua mente e fortalecer o corpo, desenvolvendo-lhes todas as faculdades, na atividade mental e física. O homem encontrava um elevado prazer. Era comum ao jovem casal receber visitas de seres celestes, né? Os anjos, eles estavam ali para serem o protetor deles, né? Assim como instruí-los também em algo, né? Aos visitantes sempre tinham novidades a relatar e perguntas a fazer. Passavam um longo tempo ouvindo deles sobre as maravilhas do reino da luz,
Através desses visitantes, Adão e Eva passaram a ter amplo conhecimento da rebelião de Lúcifer e de suas eternas consequências. Aos visitantes, Adão e Eva sempre pediam que eles ensinassem os harmoniosos cânticos celestiais, como se deleitavam ao unirem as vozes ao coro angelical. Então aqui no versículo 22 a gente vê que os anjos visitavam eles e que eles pediram, perguntaram, né, e souberam sobre essa rebelião de Satanás, né, de Lúcifer. E o anjo provavelmente deve ter falado para eles algo, né? O que me deixa encasquetado é que eles, sabendo disso, mesmo assim, eles se deixaram enganar. E isso nos mostra que você sabendo daquilo, você conhecendo a pessoa ou o ser de visão e, enfim, você sabendo quem é aquela pessoa, é muito mais difícil de você cair numa armadilha, tá? É muito mais difícil você cair numa armadilha conhecendo aquela pessoa. Então, aquela pessoa vai chegar, você vai trocar ideia, você vai desenvolver um papo. Porque aquela pessoa te conhece, você conhece ela. Então, existe uma intimidade, né? Então, acredito eu que Lúcifer chegando perto de Eva, batendo um papo, ela acostumada com a presença dele, ela cedeu mais por afinidade. Agora, ela foi totalmente enganada. Totalmente. Isso nos mostra, é nítido, que o plano dele foi muito bem arquitetado. E ele usou essa amizade em termos, né, esse conhecimento que eles tinham um do outro, para fazer a maldade, né, contra eles ali. E a gente vai ver isso logo mais à frente, tá, irmãos? No capítulo 30 fala bem assim, ó. Adonai revela aos seus anjos os planos de Satanás, os quais adverte o homem do pecado. Em sua consciência, Adonai tinha conhecimento do terrível intento do inimigo. Então ele já sabia. Né? Ele é onisciente, óbvio que ele sabe de todas as coisas, né, irmãos? E convocando as suas hostes principais, revelou-lhes com pesar o iminente perigo que pairava sobre o universo. Satanás haveria de armar uma cilada a fim de levar o homem a comer da árvore da ciência do bem e do mal. Ante essa revelação, os filhos da luz, que no caso são os anjos, né? Aqui colocam filhos da luz, e é uma tradução errônea, né? São anjos, né? Seres celestiais. Ficaram temerosos, pois conheciam a tremenda facilidade de Satanás de enlaçar criaturas inocentes e atirá-las em suas malhas da morte. Então ele tinha essa pegada de enganar, né? Ele era mentiroso e astucioso, ele conseguia enganar, né? Não é à toa que ele arrastou um terço das estrelas. E no solene concílio, sem autorização de Adonai, decidiram enviar com urgência mensageiros para advertirem o homem do grande perigo. Então aqui os anjos tomaram a decisão por conta própria, sem avisar Adonai, sem ele saber, sem a permissão dele. Vamos lá, vamos avisar. E dois poderosos anjos foram encarregados dessa decisiva missão. Imediatamente, os mensageiros comissionados irromperam pelos portais de Jerusalém, Jerusalém celeste, tá? Alcançando o seio do espaço infinito. Em instantes, então aqui, irmãos, né, antes de dar sequência, lembrando que temos que ler com olhos espirituais, tá? Tem algumas palavras aqui que foram mal traduzidas, outras foram colocadas propositalmente, algumas foram retiradas, enfim. Vamos ler de tudo e absorver o que é bom, tá ok? Como manda a palavra. Em instantes, transpuseram imensidões cruzando todo o universo. Penetraram no túnel da constelação de Orion, aproximando-se do novo sistema. Podiam agora divisar a pouca distância do Jardim do Éden, onde o destino do universo estava para ser decidido. E no Éden havia descontração. O jovem casal continuava em suas inocentes atividades, desfrutando o prazer de viver feliz. Longe estavam de pensar que naquele momento
que todos os filhos da luz estavam tensos, pensando em seu futuro ameaçado. Adão e Eva viram então no límpido céu o sinal da aproximação dos visitantes celestes, e eles ergueram os braços numa alegre saudação, porque eles eram acostumados, né, a receber essa visita, conversar, enfim. Os seres eram normais para eles ali. Adão e Eva admiraram-se, porém, por não verem no semblante deles a mesma alegria. Os visitantes traziam na face uma expressão de anseio que eles não podiam entender. Tentaram mudar-lhe a triste feição, contando-lhes as novas descobertas feitas no paraíso. Os mensageiros, todavia, não tendo tempo disponível como outrora, interromperam-nos com palavras de advertência. Ele fala assim, versículo 19: Satanás haveria de armar-lhes uma cilada, a fim de levá-los a comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Aqui eles foram alertados, né? Eles sabiam qual era o intento do maligno. Se dessem ouvidos à tentação, fariam sucumbir toda a criação do abismo de um eterno caos. E os anjos lembraram-lhes que o reino lhes fora confiado como um sagrado depósito, devendo, em uma vida de fidelidade, honrar aqueles que por amor esvaziou-se, colocando-se numa posição de hóspede de ser humano. Adão e Eva deveriam ser firmes ante as insinuações do inimigo, pois assim selariam a eterna vitória do reino da luz. Falando-lhes da feliz recompensa que se seguiria ao seu triunfo, os anjos revelaram que era o plano de Adonai, a transferência da Jerusalém Celeste para a terra. Ali, novamente acoplado ao paraíso, permaneceria para sempre, e o homem, submisso ao Criador, reinaria pelos séculos sem fim sobre o Monte Sião, em meio aos louvores de hostes universais. Mas tudo isso dependia inteiramente do posicionamento humano frente à tentação do inimigo, que faria de tudo para arrebatar-lhe o reino. Adão e Eva ficaram temerosos ao conhecerem os planos de Satanás, mas foram consolados ao saber e que ele não poderia fazer-lhes nenhum mal, forçando-os a comer o fruto proibido. Se porventura procurasse intimidá-los com o seu poder, todas as hostes do Eterno viriam em seu socorro. E aí, meu amigo? Aí o bicho ia pegar mesmo. Miguelzão ali. Os mensageiros da luz concluíram a sua missão, recomendando ao casal permanecerem vigilantes, como a palavra sempre nos pede, né? Orai e vigiai. Tendo sempre em mente a responsabilidade que sobre eles repousava. Não deveriam separar-se um do outro. Olha só o que foi pedido para eles. Não andem separados. Porque o inimigo ele está ao derredor. E ele precisa apenas de uma oportunidade. Pois a sós poderiam ser seduzidos. Então aqui já mostra o que aconteceu em Gênesis, né? Adão e Eva, agradecidos pela advertência dos anjos, uniram as vozes num cântico de promessa em uma eterna vitória. Estavam certos de que jamais abandonariam o bendito Criador, ouvindo a voz do tentador. Aqui eles estavam cientes, né, de tudo e firmes no propósito. Animados ante a promessa humana, os dois mensageiros retornaram ao seio da Jerusalém Celeste, onde, junto às hostes santas, aguardariam com anseio o anelado triunfo. No capítulo 31, Satanás fala em acabar com o cântico de louvor do homem. Então Satanás viu aproximarem-se do paraíso os mensageiros e ouviu o canto do homem prometendo uma eterna vitória. E esse cântico fez com que a sua inveja e ódio aumentassem de tal maneira que não os pôde conter. Disse então aos seus seguidores que em breve faria silenciar aquela voz. Faria tudo para transformar o louvor humano em blasfêmia ao Criador. E as hostes rebeldes ficaram curiosas
para conhecer os planos de seu chefe, mas foram por ele advertidos que deveriam aguardar até que tudo ficasse para sempre decidido. Se o homem ouvisse sua voz, comendo do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, seria vitorioso, possuindo para sempre o domínio do universo. Né? Não é à toa que ele ganhou a terra. Né? Caso o homem resistisse, permanecendo fiel ao Criador, já não haveria qualquer esperança para ele. Então ele seria eliminado. Né? Definitivamente, a gente não precisaria passar por essa prova, por este merecimento, né? Porque a gente teve essa dádiva, essa segunda chance de virmos aqui, né? Sermos testados e avaliados. E o paraíso parecia estar envolvido em uma eterna segurança, mas no semblante do homem podia ser visto uma expressão de temor. Desde a partida dos anjos, Adão e Eva permaneceram silenciosos, meditando com reverência sobre a tremenda responsabilidade de sua missão. Pensavam na seriedade daquela iminente prova que haveria de selar o seu futuro e o de toda a criação. Animados, contudo, ante o pensamento da vitória, uniram-se mais uma vez as vozes num cântico que expressava a certeza do triunfo anelado. Essa melodia baniu de suas mentes todo o medo da derrota, e alegres correram pelos prados verdejantes, acompanhados pelos fogosos animais, que pareciam comemorar a grande conquista. Sentiam-se seguros em seu paraíso, totalmente esquecidos do perigo de uma possível tentação. Aí no capítulo 32 fala assim, ó, Satanás segue cada passo do homem, esperando uma oportunidade para tragá-lo no pecado. Então ele estava sempre ao derredor ali. Né? Não é uma novidade, como nos dias de hoje ele também está ao derredor. Né? E então Satanás, que observava atentamente o casal, percebeu estar chegando a sua oportunidade. Aproximou-se de forma invisível do paraíso e ficou esperando o melhor momento para armar a sua cilada. Inconsciente da presença do inimigo, o casal continuava em sua despreendida alegria, brincando despreocupadamente com os animais. No semblante transformado de Satanás, estampou-se um maldoso sorriso. Ao presenciar um descuido do casal em sua exaltação, haviam afastado-se um do outro. É complicado. O astuto inimigo, não perdendo tempo, aproximou-se de uma serpente, a mais bela do paraíso, fazendo-a aproximar-se graciosamente de Eva. Entendeu? Ele se transfigurou. Ele era uma serpente. Complicado. Porque na palavra nos fala que ele era um serafim. Né? Um serafim é um saraf, né? Então, ele tinha a forma ali de uma serpente ardente. Né? Metade serpente, metade né, homem ali, um angelical, não sei. A gente nunca vai saber disso aqui nessa terra. Né? A gente vai ter apenas um deslumbre, uma menção, mas saber, a gente provavelmente não vamos saber. E Eva, que assentada no gramado brincava com os animais, percebeu a presença da atraente serpente, cujo corpo refletia as cores do arco-íris. Aqui está arco-íris, irmãos, mas a gente sabe que é o arco celeste, tá ok? O arco da aliança. E ficou admirada ao vê-la colher flores e frutos no jardim, depositando-os aos seus pés. Então, se a serpente estava colhendo, é porque tinha braços, tinha mão. Então, não era uma serpente como a gente vê rastejando no chão nos dias de hoje, que pica e tem veneno, enfim. Era uma serpente com cauda, mas que tinha um corpo, né? Tinha braços e mão, porque colheu ali. E agradecida, tomou-a nos braços, dedicando-lhe um afeto. Tendo conquistado a afeição da mulher, Satanás, em sua astúcia, começou a atraí-la. Então, o que a gente vê? Que ele precisou apenas da chance, se transfigurou ali, ou usou
da sua forma física para atraí-la. O corpo brilhante, irmãos, é um corpo de um anjo. Assim como Moisés ficou na presença do Todo-Poderoso e se resplandeceu, ficou brilhoso, o ser angelical ele tem a mesma aparência, a mesma glória, né? Aquele corpo brilhoso, né? Glorificado. E ela viu aquilo e achou interessante, e a serpente astuta, né? Malandra, um jeitinho, conseguiu chegar nela, né? Enfim, para junto da árvore da ciência do bem e do mal. Sem se dar conta do perigo, Eva acompanhou a serpente até a árvore da prova. Ali, tendo nos braços o inimigo velado, acariciou-o e disse-lhe palavras de carinho. Tendo nos olhos o brilho da sedução, a serpente pôs-se a falar. Suas palavras eram cheias de sabedoria e ternura, e sua voz como a de um anjo, porque era a própria serpente, era o demônio, né? Tá. E Eva mal pôde crer que no que via. Sua alegria tornou-se imensa por ter nos braços uma criatura tão fantástica. Passaram a conversar sobre muitas coisas: o amor, as belezas do jardim, o poder do Criador. E Eva ficou admirada ante o conhecimento tão vasto da serpente, que discorria com maestria sobre qualquer assunto. Então é aquele esquema que eu rolo. Conhecimento demais talvez não nos é lícito, né? Podemos ler de tudo, mas nem tudo nos é lícito. Então, né? Vamos ficar só com a Bíblia, né? Alguns apócrifos que a gente sabe que são coerentes, tudo bem, mas nem todos os apócrifos são coerentes. Tem, né, muitos aí que compensa nem perder tempo. Enfim. E Eva ficou admirada, né, com o conhecimento e envolvida por essa experiência, Eva esqueceu-se completamente de seu companheiro. Nem sequer pensava ou passava pela sua mente as advertências dos anjos. Então, quer dizer, ela já estava totalmente imersa ali com a serpente, né? Estava toda descontraída e, enfim. No capítulo 33, a aflição de Adão por não encontrar Eva. E Adão, inteiramente esquecido dos conselhos dos mensageiros celestes, havia se afastado da companheira de alguns animais. Então, quer dizer, ele também vacilou, não foi só ela, né? Que a gente está vendo aqui. E depois de certo tempo, sobreveio com ímpeto em sua mente a lembrança das advertências recebidas. E soaram em seus ouvidos com clareza as últimas palavras proferidas pelos anjos. Não se afastem um do outro, não se separem nem por um instante, pois é perigoso. E subitamente o coração de Adão pulsou forte, por não ver Eva ao seu lado. E ergueu então a voz num grito ansioso. E a sua voz ecoou pelo paraíso. Contudo, não trouxe consigo uma resposta. E o silêncio quase o sufocou. Então ele ficou em desespero, né? Se separou, chamou, não respondeu. Agora deu ruim, né? E em sua aflição, pôs-se a correr de um lado para o outro, procurando-o em vão. Nessa ansiosa busca, sentiu a brisa acariciar-lhes o cabelo e recordou o seu primeiro sonho. Essa lembrança, no entanto, desfez-se ante o pensamento do perigo que os ameaçava. Com a mente tomada por um grande senso de culpa, Adão apressou o passo na aflitiva procura. Onde estaria sua amada? A envolveria em tempo em seus braços, livrando-a de cair? Mais uma vez ergueu a voz num grito ansioso que repercutiu por todo o jardim. E Eva, onde você está? Aguardou uma resposta, mas ouviu somente um eco vazio que o desesperou. E lembrou-se da árvore da ciência do bem e do mal. Ali era o único lugar que não fora procurado, onde sua companheira poderia ser iludida. Esperando obstruir a única oportunidade do inimigo, avançou em direção ao local da prova. Seu coração pulsou forte ao contemplar ao longe a copa da árvore proibida.
No capítulo 34, a gente vai ver assim. Já já a gente está acabando, tá, irmãos? Satanás confunde Eva com suas mentiras. Com a serpente em seus braços, então aqui a gente vê que ela, ou a serpente era menor, então, nos braços, né? Aqui estava falando nos e não em, então talvez abraçado, enamorado, não sei, né? Porque está falando nos e não em, né? Em é como se fosse no colo, nos é, acredito que abraçado ali por perto, enfim. Maravilhou-se ao perceber que a serpente a sobrepujava grandemente em conhecimento. Cheia de curiosidade, perguntou à serpente: onde está a fonte do seu grande saber? Então, quer dizer, aqui ela já foi curiosa também, né? Ela via que estava muito, era muito sábia. A serpente bebeu demais do conhecimento. É por isso que eu falo. Beber demais do conhecimento acaba atrapalhando às vezes. Tem certas coisas que a gente não pode buscar. Tá? Então, e aqui ela estava percebendo. E ela também ficou curiosa. Assim como a serpente foi, ela foi. E ela perguntou, né? Responda-me, pois quero também possuí-la. Olha só. E sem perder tempo, Satanás, apontando para a árvore da ciência do bem e do mal, respondeu: ali está a fonte de todo o meu saber. Então, e ela já estava querendo. E ele conta então uma mentirosa história. Disse que era uma serpente como as demais, comendo dos frutos do paraíso. Provando certo dia daquele fruto especial, recebeu, como que por encanto, todas as virtudes. E olhando para a árvore da ciência do bem e do mal, Eva ficou surpresa e confusa. Vendo a surpresa, Satanás perguntou: é assim que Adonai disse: não comereis de todas as árvores do jardim? E Eva inquieta respondeu: dos frutos das árvores dos jardins, do jardim comemos. Mas do fruto desta árvore que você diz ser fonte de sabedoria, disse Adonai: não comereis dele, para que não morrais. E a serpente, em tom de desdém, disse: isso é fato. Se fosse assim, eu teria morrido. Então, ele meio que mostrou para ela que não morre, mas não é morte carnal. É uma morte espiritual e, consequentemente, uma morte carnal também. E certamente o Eterno os proibiu de comer desta árvore, para impedir que o homem venha a se tornar como ele, conhecedor de todas as coisas. Olha, igualzinho a, a Bíblia, né, o cano. E as palavras sedutoras da serpente causaram confusão na mente de Eva. Em quem confiaria? Tinha em mente a lembrança da ordem do Criador e de sua presença, mas ao mesmo tempo tinha diante de si uma prova palpável que o contradizia. A atordoada começou a duvidar do caráter do Eterno. Então aqui já estava perdida, né? E num desafio, a serpente colheu frutos da árvore proibida e passou a saboreá-los. Colocando um fruto nas mãos da mulher, incentivou-a a comer, dizendo: não disse o Eterno que se alguém tomasse desse fruto morreria? Então, no capítulo 35, a gente vai ver aqui a queda de Eva. Em um completo silêncio pairava sobre o universo. Em cada planeta habitado, e aqui, essa parte eu acho nada a ver, então eu sempre desconsidero. Em cada planeta habitado, não existe essa de planetas, só existe um planeta. Tá? E não existe planetas habitados, são estrelas errantes, que são habitadas por anjos, né, espíritos, anjos, tá bom? Os filhos da luz contemplavam impotentes aquela angustiante cena. Então aqui, esses planetas são aquelas estrelas, né? Que em Enoque fala que os anjos eles estão ali, eles que acendem, né, as luzes, enfim. E o futuro deles estava em jogo. Em Jerusalém havia grande comoção. Poderosos anjos apresentavam-se diante do Criador, solicitando permissão para esmagarem o covarde inimigo,
oculto naquela serpente. Então aqui ele está mostrando como se ele tivesse possuído uma serpente. Tá? O Eterno, contudo, impediu-lhes de tal ação. Se o uso da força fosse a solução, já o teria aplicado. E realmente, ele é justo. Ele sempre foi. Deviam respeitar o livre-arbítrio concedido ao homem, podendo ele manifestar a sua escolha sobre a tentação do inimigo. E os filhos da luz sofriam imensamente ao verem a mulher duvidando daquele que tão bondosamente lhes dera a vida e a oportunidade de reinar naquele paraíso. Como poderiam duvidar de quem lhes dedicara tanto amor? E Adão, numa forte esperança de assegurar a acalentada vitória, apressava-se em sua corrida, contemplou ao longe sua amada, assentada junto à árvore da prova. O que fazia Eva naquele lugar tão perigoso? Um pressentimento horrível lhe sobreveio ao lembrar-se mais uma vez das advertências recebidas, mas procurou bani-lo como o pensamento de que alcançaria sua esposa antes que algum mal lhe ocorresse. Eva vacilava em sua convicção ao contemplar o fruto em suas mãos. Seu brilho, seu encanto, uma forte magia atraía aquele fruto à sua boca. Por alguns momentos, o futuro pareceu-lhe sombrio e aterrador, mas venceu esse sentimento, pensando nas glórias que havia de conquistar ao comer aquele fruto. Ainda um tanto indecisa, ergueu vagarosamente as mãos até tocar o fruto com os lábios. E os súditos do reino da luz, né, do Todo-Poderoso, estremecidos, inclinaram-se tomados por grande espanto. Parecia quase impossível, àquela altura, a mulher voltar atrás, enquanto pálidos os fiéis indagavam sobre uma possível esperança. Presenciaram com horror a terrível decisão de Eva resolver romper para sempre com o Criador, tornando-se cativa da morte. E o Eterno, que em silêncio e dor contemplava aquela cena de rebelião, curvou a fronte e a face banhada de lágrimas. Não podia suportar a dor daquela separação, e os fiéis, que em pânico julgavam-se vencidos, foram conscientizados de que nem tudo estava perdido. Se Adão resistisse à tentação, permanecendo fiel ao Eterno, ele selaria a grande vitória. Eva, que fora vítima do engano, poderia ser conscientizada de seu erro, sendo favorecida com o perdão divino. Quando Adão, em sua angustiosa corrida, alcançou o lugar da árvore, já era tarde demais. Assentada junto ao rio, Eva saboreava despreocupadamente o fruto proibido. Adão estremeceu. Seria mesmo o fruto da prova? Num gesto de esperança, olhou para a árvore da ciência do bem e do mal, mas em pranto reconheceu a triste condenação. Cheio de tristeza, contemplou sua esposa, mas não encontrou palavras para despertá-la para tão amarga realidade. Em completo desespero, ergueu a voz numa dolorosa exclamação: Eva, Eva, o que você está fazendo? Ao comer do fruto proibido, a mulher foi tomada por emoções que a fizeram imaginar haver alcançado uma esfera superior de vida. Então, quer dizer, ela sentiu que os olhos dela foram abertos, né? E ao ouvir a voz de seu esposo, ainda tomado pelas ilusórias emoções, ergueu a fronte, estampando um sorriso mais surpreendente ao vê-lo chorando. Com profunda amargura, Adão procurou saber a razão que a levara a rebelar-se contra o Eterno. E Eva prontamente passou a contar-lhe a fantástica história da sábia serpente. Satanás sabia que essa história, né, se pertence jamais convenceria o homem a comer do fruto da árvore proibida. Precisava encontrar uma maneira útil de levá-lo a selar a sua sorte, seguindo os passos de sua esposa. Tendo Eva sob seu poder, resolveu fazer dela um objeto tentador. Aguardaria o momento oportuno para alcançá-lo. Então, ele ia usar Eva para tentar. Então, quer dizer, ele já estava no controle dela.
digamos assim, né? E a gente vai ler agora a queda de Adão, tá? E aí a gente fecha o estudo de hoje. Capítulo 36, tá, irmãos? No dia em que dela comerdes, certamente morrereis. A lembrança dessa sentença deixava Adão muito aflito. Esta aflição, contudo, foi diminuindo ao ver que ela continuava feliz e carinhosa ao seu lado, como se nenhum mal lhes tivesse acontecido. Aliviado, Adão voltou a sorrir, podendo aos afetos de sua companheira. Rendia-se às mais doces emoções, longe de saber que era o inimigo quem a envolvia naqueles abraços. Quem o envolvia naqueles abraços. Nesse momento de enlevo, Eva começou a falar-lhe de sua experiência com a ciência do bem e do mal. Falou-lhe dos tesouros da sabedoria que lhes haviam sido abertos. Em seu novo reino, viveria muito feliz. Entretanto, essa felicidade seria incompleta sem a participação de seu esposo. Falou-lhe da impossibilidade de retroceder em seus passos e insistiu para que ele a seguisse. Depois de falar-lhe de sua decisão, Eva, com um doce sorriso, estendeu-lhes as mãos, contendo um fruto, pedindo-lhe que o comesse numa demonstração de seu amor por ela. Com a voz tentadora em seus ouvidos, Adão assentou-se no gramado em profunda reflexão. Sua face tornou-se novamente pálida e suas mãos trêmulas. Temia rebelar-se contra o Criador, mas ao mesmo tempo compreendia que não conseguiria viver separado de sua companheira, a quem amava com infinito amor. Eva era a carne de sua carne, a extensão de seu ser. Sentia-se angustiado ao ter de tomar uma decisão tão séria. Então aqui, irmãos, o que ele poderia ter feito? Não ter aceitado. Ter pedido discernimento ao pai, ajuda. E o pai certamente lhe daria essa vitória. Porém, aqui, a gente vê que ele era fraco também. Né? Porque, como ele foi dado à mulher por esposa, então eles eram uma só carne. E eles tinham essa convicção já tinham essa sabedoria. E como a palavra nos mostra que o marido é santificado pela esposa e vice-versa, se ele tivesse sido forte, talvez ali Eva teria sido poupada, teria sido perdoada, né? E a gente não precisaria estar aqui hoje. Mas a gente sabe que a carne é fraca. E como um é santificado pelo outro, a outra parte também atrapalha o outro. Então, foi o que aconteceu. Ela se perdeu, automaticamente fez o outro se perder. Então, é complicado tudo isso. Mas são lições para a gente, né, colocar para a nossa vida e não fazer o que eles fizeram. Né? E a palidez do rosto de Adão refletiu-se no semblante de todos os fiéis do Eterno. Ouviram a insinuação do inimigo e perceberam com horror a vacilação do homem. A indecisão de Adão deixava-os desesperados. Se obedecesse àquela proposta de Satanás, toda a felicidade seria eternamente banida. Na decisão do ser humano estava o destino de todo o mundo. Atenderia ele o apelo de Satanás? Depois de intensa luta íntima, Adão olhou para a sua companheira e a ela unira-se em promessas de uma eterna entrega. Não a deixara só agora. Partilharia com ela os resultados da rebelião. Tomou então nas mãos de Eva um fruto e, num gesto apressado, levou-o à boca, procurando abafar a voz de sua consciência, que lhe falava de uma eterna perdição. Adão lançou-se nos braços de sua esposa, desfrutando o alto preço de sua rebelião. A gente sabe aqui o significado real, né, desse fruto. Tudo aqui eu acho que é um eufemismo que eles colocaram para não colocar a verdade ali e para as pessoas viverem no engano, né? E Satanás, com braços de triunfo, deixou o paraíso.
voando rapidamente para junto de suas inumeráveis hostes que aguardavam ansiosos o resultado de tão arriscada tentativa. Ao saberem da desgraça humana, uniram-se numa estrondosa festa. Sentiam-se seguros. Sião agora lhes pertencia por direito, podendo lá estabelecer um reino eterno, jamais sendo molestados pelas leis do Eterno. Então é isso. O estudo de hoje era isso que eu queria passar para os irmãos, tá? Sábado que vem a gente continua. Era para ter feito a live ontem, irmãos, mas era folga da patroa, né? E folga da patroa a gente passa, tenta passar em família mesmo, se desvencilhando das coisas do mundo, enfim, né? E aí resolvi fazer a live hoje, é a terceira tentativa, graças ao Pai deu tudo certo, saiu. Então quero agradecer aí a presença dos irmãos que vierem assistir esse vídeo, tá? Compartilhar e a se inscreverem no canal, tá bom? Que o Eterno abençoe a cada um, tá? Tenham todos uma excelente noite, uma excelente semana, tá? Que seja frutífera e abençoada, tá bom, irmãos? E é isso. Abraço, fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo.